eu sou Virgínia Aguiar e hoje nós vamos ter a nossa aula de número 6, cujo tema é Cultura e Clima Organizacional. A nossa aula ela tem um aporte teórico de 2 livros, que é o da Sociologia Aplicada à Administração, do Ciro Bernardes e Reinaldo Marcondes, e ainda a Sociologia da Administração, da Eva Maria Lacatos. A nossa aula ela está estruturada em 5 pontos, e nós vamos aprender hoje sobre o que é cultura, engenharia de produção versus cultura, o que seria uma subcultura, clima organizacional e considerações finais. Nós estudamos em outras aulas os conceitos relacionados à sociologia e à psicologia do trabalho. E aí aprendemos que essas 2 ciências, elas interligam a ciência à prática, especialmente a prática profissional, ou seja, a prática do mundo do trabalho. E uma organização, ela é observada e estruturada nesse contexto como sendo uma hierarquia de sistemas formados por grupos sociais. Na margem da sociologia do trabalho, nesse contexto, se adota como alicerce a cultura, também chamada de cultura organizacional, com as suas subculturas que estariam inseridas dentro da cultura, que são existentes nas organizações, englobando-se os comportamentos coletivos e que são também pesquisados nessas empresas. Vamos entender um pouco do que seria cultura. O que é cultura? Segundo White, Apud e Ferrari, citados por Bernardes e Marcondes, cultura seria um conjunto de ferramentas, utensílios e objetos para vários fins, uma língua, hábitos, normas, crenças e rituais, e ainda sentimentos e atitudes que todos os povos possuem, sentimentos peculiares, próprios. Cultura seria ainda um conjunto de características que diferenciam não mais indivíduos, mas sociedades entre si. E o conceito de cultura, ele passa a ser empregado pela sociologia ao longo mais ou menos no início do século XX, porque o seu campo, o seu olhar veio para o agrupamento, os agrupamentos sociais, e depois isso é levado também ao mundo do trabalho. O próprio termo cultura, ele possui uma quantidade enorme de definições. E os próprios sociólogos, ao estudarem a cultura, eles muitas vezes eles têm pontos de vista que diferem uns dos outros. Portanto, o estudo da cultura organizacional permite diferenciar organizações e melhor entendê-las. Então, o engenheiro de produção ele precisa realmente saber diferenciar, entender as organizações e, a partir daí, aplicar os seus princípios de gestão. Segundo Lacatos, o engenheiro não deve apenas conhecer a cultura de sua organização, mas deve ainda observar elementos de uma cultura própria, como aspectos socioculturais significativos e ainda adaptando-os ao ambiente social em que vai atuar. Cabe ao engenheiro de produção contribuir para que o conhecimento da cultura organizacional ou da cultura onde ele está inserido, isso se torne cada vez mais relevante. Quando pensamos na engenharia de produção e no contexto da cultura, o que nós devemos ainda observar? Observamos que o engenheiro de produção, ele não deve só conhecer técnicas de planejamento,
de produção, de processos e outros aspectos. O olhar técnico do engenheiro deve se pautar em algo muito mais amplo. Ou seja, ele tem uma competência técnica que é considerada essencial, mas esse olhar para outros aspectos não pode ser perdido. E aí, o engenheiro deve entender especialmente as pessoas, que é o principal recurso com que lida diariamente. Então, entender pessoas não é só observar os indivíduos que são como são, mas principalmente o seu olhar deve permear também esse olhar para os indivíduos como grupo, já que ele vai dirigir um processo produtivo, ele vai planejar, ele vai estruturá-lo também. E aí, essas outras técnicas, elas são utilizadas e são trabalhadas de forma coletiva. O engenheiro ainda ele deve ter consciência da existência de diferenças culturais. Ou seja, esse olhar, ele permite que o engenheiro veja o mundo do trabalho a partir de outros pontos de vista. Por isso que ele deve conhecer não só a sua cultura organizacional, mas deve ter o olhar também para outras culturas organizacionais. E compreender como os outros vivem e adquirir ainda o melhor entendimento de quais são os seus problemas. Deve observar ainda que existem práticas que não são baseadas numa consciência bem formada de modos de vida das pessoas e a não observância desses aspectos leva uma organização muitas vezes a ter poucas chances de sucesso. O que é que torna ainda mais imperativo o estudo de uma cultura ou entendê-la também? A maioria de nós vê o mundo a partir de características familiares às nossas próprias vidas. Mas, ao entendermos aspectos culturais, assumimos uma visão mais ampla sobre por que somos como somos e agimos como agimos. Observem as próximas imagens. Se vocês observarem atentamente, no primeiro olhar para essas imagens, se percebe que a gente vê inicialmente apenas uma figura. E essas imagens, elas retratam mais de uma delas, ou seja, ao se observar atentamente essas imagens, a gente percebe que se vê uma taça, mas também se vê o rosto, a face de outras pessoas e aqui um rosto completo. Na outra imagem, a gente observa, inicialmente a gente pode ver uma imagem de um olho de uma pessoa, mas a gente pode observar também o espiral e se olharmos de forma muito mais atenta, a gente vai perceber que por trás do espiral ainda existe uma silhueta de uma pessoa. Se vocês continuarem observando, essa visão da cultura, ela passa mais ou menos por esse contexto dessas imagens aqui, ou seja, ao entender a cultura, a nossa visão ela passa a ser muito mais ampliada. E esse engenheiro, ele começa a ver muito mais além. O que é que se percebe? Essas imagens, elas nos trazem, ou elas nos remetem, né, a pensar no seguinte, que aquilo que encaramos como natural, como inevitável, como bom e como verdadeiro, que vieram inclusive das nossas culturas familiares, pode não ser bem assim. E que os dados da nossa vida são fortemente influenciados por forças históricas, sejam histórias de família ou mesmo forças sociais. E aí, como entra um gestor nesse contexto? Ele precisa entender os modos sutis, porém complexos e profundos, pelos quais as nossas próprias vidas individuais refletem os contextos da nossa experiência social. E esse olhar, ele faz com que a gestão, especialmente a gestão de um engenheiro de produção, ela se torne muito mais efetiva. E o que seria uma subcultura? Por que uma subcultura estaria inserida numa cultura maior? Nós temos, por exemplo, a cultura brasileira
E a subcultura poderia ser a cultura nordestina, a cultura do sudeste, a cultura do norte. Então, a subcultura seria a parte da cultura total inserida em uma sociedade ou em uma empresa. Nas organizações, se percebe que formam-se culturas e subculturas. Nesse contexto, a organização ela é uma pequena sociedade onde se desenvolvem sentimentos, atitudes, especialmente atitudes peculiares e rituais específicos, com uma cultura que ele é peculiar. E aí, nesse contexto, devem ser observados os valores, as normas e as crenças. Os valores são ideias abstratas que definem o que é considerado importante, válido e desejável em uma cultura. As normas são regras de comportamento que refletem os valores de uma cultura. E as crenças e práticas culturais são extremamente diversas em termos de seus próprios significados e valores, ou seja, variam também de organização para organização. E clima organizacional? O que é clima organizacional? Porque eles também estariam aliados ou junto, o clima estaria junto à cultura. O clima organizacional seria o nível de satisfação dos membros de uma empresa e da qualidade do ambiente organizacional, que é percebida ou experimentada pelos membros da organização, influenciando ainda comportamentos. Se diz que o clima organizacional ele é algo que é sentido pelas pessoas. As pessoas sentem o clima organizacional quando estão na sua organização. Por que é importante observá-lo? Porque um bom clima organizacional, ele contribui para um maior envolvimento e motivação dos colaboradores. Ele ainda influencia a busca pela melhoria do desempenho. E ele ainda é o incremento da proatividade da empresa como um todo. Esses aspectos são aspectos que o engenheiro de produção deve observar e que impacta na sua gestão. Então, se torna imperativo para as organizações e para a liderança esse olhar para o clima organizacional. Enfim, o fomento de um bom clima organizacional, ele influencia em várias atitudes que são consideradas como positivas. E cabe ao engenheiro estar sempre atento para fazer com que o próprio clima organizacional ele continue sendo cada vez melhor. Se ao fazer essas observações e o engenheiro de produção perceber que o clima organizacional está ruim, uma boa oportunidade é se fazer uma pesquisa de clima organizacional com os colaboradores e, a partir daí, com base nas inferências que essa pesquisa ela traz para esse gestor, se deve o quê? Traçar ações estratégicas naquela organização para que esse clima organizacional ele melhore cada vez mais. Não esqueçam, clima organizacional bom leva à melhoria do desempenho, à melhoria da eficácia, à melhoria da eficiência organizacional. Concluindo, o conhecimento do engenheiro de produção sobre a cultura e o clima organizacional contribui para que este, como gestor, possa buscar a harmonia e o equilíbrio na organização, tornando-se um líder cada vez mais eficiente e eficaz. Então, o engenheiro, ele não vai só administrar processos, ele precisa, não esqueçam disso, desse olhar para a motivação, desse olhar para pessoas, esse entendimento do que é cultura, de perceber as peculiaridades, entender que subculturas existem, estão inseridas ali, mas sem perder o olhar exatamente para a busca da harmonia e do equilíbrio. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.